O tema do painel que a Elisa vai mediar é Novo Mundo, Novas Lideranças, Novas Soluções. E, para se juntar a ela, eu tenho a alegria de chamar a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Rezende. Também o CEO do iFood, Diego Barreto, por favor, suba aqui ao palco para se juntar a Elisa e a Natália. A gente tem também o meu querido amigo presidente da Central Única das Favelas do Rio de Janeiro, Preto Zezé. O CEO da CIMED, João Adib, por favor, se junte aqui à mesa também. E a GM Global Business Solutions, Latam, do TikTok e ByteDance, Gabriela Comazeto. Bom, temos a mesa formada, todo mundo sentadinho aí abaixo de suas fotos. Elisa, manda bala, é com você. Até já. Muito obrigada. Boa tarde. Prazer estar com vocês aqui no Guarujá. O pessoal que está ali se movimentando, saindo do painel anterior. E agora a gente vai conversar bastante aqui. O nosso tema aqui em tela. Novo mundo, novas lideranças, novas soluções. A gente tem representantes de diferentes setores que majoritariamente lidam com o público, com seres humanos. E essa missão de conseguir ser um bom líder, falar uma linguagem plural, né, para diferentes pessoas e conseguir chegar no nosso público-alvo, chegar naquele objetivo final, que é atingir, seja o nosso cliente, que por trás do cliente tem ali um ser humano. Eu vou propor aqui para a gente uma conversa, a gente vai batendo papo, tá bom? Um olho lá no cronômetro e o outro aqui com vocês, em nosso palco. E sabe, eu estava aqui na dúvida sobre a primeira pergunta para fazer, e aí eu pensei assim, em tempos de que tudo é imagem, rede social, a gente posta tudo, mais do que ser, né, parecer ser. Então, eu vou compartilhar a pergunta com quem representa o TikTok aqui nesse nosso palco. Milhões de brasileiros e brasileiras têm rede social. Todo mundo quer dizer algo, nem todo mundo tem mensagens tão elaboradas a dizer. Quando a gente fala de lideranças, quem é a liderança no TikTok? Quem são essas pessoas que lideram? Bom, boa tarde a todos, prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente ao lado dessas pessoas tão especiais, João, Aninha, Camila, obrigada pelo convite. Primeiro que eu vou começar dizendo que o TikTok não é uma rede social, é uma plataforma de entretenimento. Plataforma de entretenimento, já vamos aqui remodelar o entendimento. Isso é muito importante porque é assim que funciona a plataforma. Não importa quem você segue, e sim o conteúdo que é relevante para você. É assim que funciona o TikTok. Então, independente de seguirem o João, por exemplo, que é um grande TikToker, estava hoje, inclusive, no TikTok de manhã comigo, o que vale é o conteúdo que ele está trazendo. Como é que ele conta esse conteúdo, né? Sobre o que ele está falando. E isso faz com que ele possa chegar em milhares e milhares de pessoas. Isso, falando de liderança, e aí eu tenho dois ângulos, né? Liderança de um negócio e liderança tendo voz. A gente fala muito que a gente está saindo de um momento em que a gente tinha uma cultura top-down, ou seja, poucos tinham voz e falavam para muita gente. A gente está num fórum aqui com muitos empresários, políticos. Eles tinham voz, continuam tendo, mas eram só eles. Indo para o momento em que todo mundo pode ter voz. Porque, de novo, o foco é o conteúdo, é a história e não em si a pessoa só. E isso faz com que a gente tenha muitas novas lideranças. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem visto isso. Muita gente em diversos segmentos ganhando voz, ganhando relevância, pela forma como a plataforma funciona. Isso é um ponto super importante. Olhando para negócio, né? Olhando aí para as empresas, tem muita gente. Acho que o principal são os skills, mais do que qualquer outra coisa. A gente lidera sendo funcionário ou dono, né? Tem dono aqui, tem funcionários executivos. Ser empreendedor dentro da empresa que você está, seja ela sua empresa, né, ou empresa de um outro dono, é fundamental. Tecnologia é sim ou sim, então a gente tem que conhecer. Todo mundo fala, mas eu já estou numa outra rede social, ou eu uso o ABC, não vou usar o TikTok.
Não é sim ou não, é sim e sim. Tecnologia está reinventando. Eu estava falando para o João hoje o impacto do TikTok em cultura, comportamento e consumo. Isso está acontecendo, está mudando o ecossistema baseado nisso tudo. Então, os novos líderes têm que ser capazes de empreender, independente da forma, têm que conhecer muito de tecnologia, têm que estar acompanhando as tendências e as revoluções que estão acontecendo. O Marcelo Zimet, que é o presidente da L'Oréal, disse numa entrevista semana passada que passa boa parte do tempo dele no TikTok, entendendo quem são os consumidores dele, o que eles estão falando e para onde eles estão indo. A gente até vai trazer já alguns números aqui para embasar. O Instituto Esfera desenvolve diferentes estudos e que focam diferentes setores da sociedade. E um deles diz respeito à publicidade. E aí essa tecnologia de você personalizar os anúncios, como é que eu chego melhor até as pessoas, como é que eu falo melhor a linguagem das pessoas, já vou trazer aqui até um exemplo, uma referência. João, eu vou emendar contigo então, já que a gente teve aqui a Gabriela. Eu ia também dar uma ajuda aí na resposta, que ia ser legal. João é um sponsor do TikTok. Nada. Pois é, e aí, João, como é que diferencia essa liderança? Você representa uma big empresa, né? E, aliás, tem uma questão familiar aí, de uma história de família, que já é uma complexidade de como você assumir uma empresa de família e mostrar-se como um líder, mais do que ser da família. Eu sou um líder e sou um líder capaz para assumir o que eu estou assumindo. Mas como é que você consegue ser um líder eficaz em rede social, pegando o gancho da Gabriela, e eficaz também na empresa? E mais, as linguagens são diferentes? Boa. Bom, João, família Esfera, muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. A todos aqui, obrigado aqui por estar junto. Pegando um pouquinho do gancho que ela acabou de falar, que é super importante, porque várias pessoas aqui na plateia me falam, João, como é que você conseguiu se tornar digital? Na verdade, acho que o pulo do gato disso, uma empresa para se tornar digital, ela é de dentro para fora, não de fora para dentro. E o digital ela tem que ter o sponsor, aquele embaixador que bota a cara e fala. Produto que não fala, não vende. Enquanto mais você falar em redes sociais, mais você se aproxima, principalmente dos seus funcionários. E isso transformou a nossa companhia. CIMED hoje é a empresa mais digital do mundo. Ela sabe disso. Não sou eu que sou influenciador, com milhões, minha irmã, minha família, enfim. A gente tem mais de 6 mil funcionários que são influenciadores. Eles participam desse ritual de lançamento de produto. E isso vira uma potência. Aproveitando um pouco que você acabou de falar sobre essa empresa de sucessão, acho que a digitalização ela passa por um processo até dentro da sua própria casa. Quantas vezes eu ouvi assim, pai, você nunca mais posta a minha foto. Pai, eu vou te matar. Aprender a filtrar aquilo que é exposto. Vou te processar, né? Eu vou te processar. Eu não quero fazer parte da tua rede social. Eu não tenho nada a ver. Só que aí você vai mostrando para o teu filho o poder que isso pode fazer em transformação. E eles vão ter um protagonismo dentro da característica de cada um. Isso é um aprendizado constante. Por quê? A velocidade que a rede digital tem hoje é gigante. O que a Gabriela me mostrou hoje do TikTok, a plataforma que ela acabou de lançar, o TikTok Shopper hoje, é uma coisa inacreditável. Você olha a pessoa, você gostou do produto dela, você clica e você compra o produto. Em 2 cliques. Em 2 cliques. Sem sair da experiência. Vocês acreditam nisso? Então, o que ela falou da L'Oréal, o que eu faço todo dia, eu tenho que ficar antenado a essa velocidade. É muito rápido. E como é que a gente fica antenado a essa velocidade? Trazendo essa nova geração para dentro do nosso negócio. Porque a gente tem que aprender com eles. É muito rápido. E essas trends, elas viralizam. Quando você pega uma trend dessa, viraliza e transforma isso em produto, automaticamente você vende. E aí você gera essa roda do desejo de qual vai ser o próximo lançamento e como é que você narra isso no storytelling da vida real. É isso. Não, e é fantástico e, ao mesmo tempo, terrível, porque parece que a gente nunca desliga. Nunca desliga. Você está no trabalho, você está trabalhando. Aí você está em casa, você vê a postagem de outra pessoa. Aí você pensa, aí quando vê, você nunca está off. Você nunca silencia. Você só pensa como ser mais e melhor, e melhor. E olha que legal que ela me deu um dado hoje. Ela falou que as pessoas acima de 80 anos estão hoje mais de 1h30 no TikTok. E consumindo qual produto especificamente? Aqui. Todos, entretenimento, né? Aprendizado, desde aprender. Então, tem muita gente ali usando a plataforma para aprender, para troca de livros, por exemplo, de leitura, para se entreter e para se divertir.
né, então é um pouco de tudo. Tem muitos influenciadores, criadores de 80 anos mais na plataforma criando conteúdo. E muita gente falando, não é para mim. Claro que é, entretenimento é para todo mundo, não tem idade. Sensacional. A gente segue aqui a conversa, então. Eu quero acrescentar também, eu estou ouvindo vocês e me inspirando para fazer as perguntas para Natália, Diego, Preto Zezé. E ontem eu estava ali buscando sobre vocês, porque a internet é uma porta aberta, né? A gente vai sabendo de tudo. E Preto Zezé é uma coisa assim, o que tem para ver, para ouvir, podcast, conteúdo. Por isso, eu estou particularmente muito feliz de dividir esse painel com você, Preto Zezé, porque a gente vive num país que mais de 50% da população é preta e parda. Mas a gente vive na realidade como se não fosse assim. Como se fosse minoria, mas, na verdade, somos maioria. E aí a gente vê o movimento das empresas para conseguir trazer, também porque é bonito, porque ser plural dá dinheiro, mas pela essência das humanidades, sejamos francos aqui. Quando a gente fala das comunidades, e Preto Zezé é presidente da CUFA, né, a Central Única das Favelas, quem é esse líder dentro das comunidades? Assim, ele está onde? Ele está pensando em quê? Como é que dentro de uma comunidade você tem um destaque e se torna... Quem é a liderança na comunidade? Opa, aproveitar e de novo, aproveitar e agradecer o João e toda a família Esfera Camila, porque dessa vez me colocaram num painel gostosinho, porque... Não, no ano passado, a última vez que eu vim foi tiro, porrada e bomba com Caiado, quem tava Cláudio aqui, lembra? Castro, Lewandowski. Porra! Não, o preto ficou... Hoje está gostosinho, hoje está TikTok, iFood, CIMED. Aparecendo do Migão. Eu sei que eu vou comer bem, vou pro jogo, vou hypar aqui no TikTok e ainda vou ver a seleção que joga... Jogando. Melhora, né, João? Vai melhorar, calma. Não, e era com o Vamos secretário acreditar. executivo Sarrubo, e o VAC começou a pedir para as pessoas não aplaudirem mais. Lembra disso? O Caiado falava Eu às só pessoas... sei que o "Isso aí", Caiado ainda e o disse VAC pro chega. Lewandowski. Lewandowski dá o helicóptero do Caiado e acaba a confusão. E acabou que o Caiado ainda levou um helicóptero do evento da Esfera. Risos Eu tinha que acabar nervosos aquela no ano treta passado deles, aqui, né? é verdade. Deus do céu. E eu ainda falei no início, e aí isso tem a ver com o líder, eu falei que a vida do líder é muito difícil, porque eu estava até conversando com o João, teve um painel ali falando sobre segurança jurídica, garantias e tal. A população não tem segurança jurídica nenhuma da continuidade dos programas. Ela não tem controle e nem transparência sobre os milhares de projetos que estão acontecendo. Eu duvido que se chegar numa favela, as pessoas que precisam de saneamento básico vão saber que existe uma legislação, um programa, um marco civil do saneamento básico, como é que acessa isso, como é que decide. E eu duvido que alguém saiba que de 33... a turma do setor privado quer pular para 30 e tantos aí. Então, eu duvido que as pessoas saibam disso. Se as pessoas soubessem, elas iam pegar os CEO dessas empresas, trancar dentro de uma favela e deixar elas lá nessa época de chuva, que quando chove a merda sobe, e aí você sente o drama do que é merda e não tem água para beber na sua porta, né? Então, eu acho que era a primeira coisa da dificuldade do... Quem é o líder, né? O líder tem que ser... No nosso caso, da CUFA, a gente tem prezado muito por reconhecer, a diversidade dos líderes. Então, tem o líder do futebol, tem o líder da igreja, tem o líder que é empreendedor, o cara que é do comércio, o cara que é crente, o outro que não é, o outro do terreiro. A primeira questão do líder é essa. A outra é feito um esforço para que os líderes eles tenham uma agenda que é pública, que é da sociedade. Não é do PT, não é do Bolsonaro, não é do Lula, porque eles vão passar, são gestores que fazem manejo da receita que é pública, que é nossa, da sociedade, e que a gente tem que lutar para garantir que as coisas melhorem no nosso país, independente da conveniência e dos acordos que os políticos fazem. E, por único, a gente tem que ter parceiros, né? Então, acho que é a primeira coisa. A gente viveu um tempo de muito distanciamento desses territórios. Se você vê as favelas do Brasil, hoje estão chegando a um faturamento de 300 bi. Hoje, as favelas deixaram de ter os embaixadores do asfalto, como ela falou, tinha uma pessoa que falava para milhões. Hoje as próprias favelas falam para si próprio. Elas têm os seus próprios símbolos e elas têm os seus próprios ícones. A gente viu agora o caso do Pose do Rodo. O Pose do Rodo, eu ia citar Conforme isso. a gente avança em não aceitar esses territórios, não incluí-los, não trazer eles para a mesa, não trazer eles para a participação, eles vão construir suas referências próprias do seu jeito, nos seus espaços, da sua forma, dentro dos seus próprios regramentos. Existem situações do Brasil em que territórios desses líderes, a gente já não tem mais nenhum mando da força lá. Então, é outra situação. As pessoas votam sob coação de grupos armados. Então, e as pessoas chamam isso de Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito é aqui no Guarujá, nesse auditório. Chegou na Baixada ali, zona oeste ali, a gente já é outra situação.
Então, a liderança ela tem o papel de vir para um ambiente desse, além de trazer a realidade, fazer o seu diagnóstico, mas também fazer ponto de como é que o TikTok vai trabalhar para a gente montar uma escola tecnológica, como é que eu vou chamar a CIMED para vender os produtos mais baratos, genéricos, mas não só vender produtos, mas fazer um link que pode ser saúde também. Não há contradição de eu fazer um campo de futebol numa favela e levar o jogador da seleção, e isso pode virar uma inclusão social e uma ativação econômica da CIMED. Então, a gente começa também a criar modelos novos de modernização dos relacionamentos para não ficar nem só aquele abandono total, nem aquela caridade que não dá autonomia e nem aquele assistencialismo que não liberta, mas, pelo contrário, faz a gente ficar dependente. Genial. Preto Zezé falando aqui para a gente, presidente da CUFA. Aplausos, por favor. Obrigado. Obrigada, Preto Zezé, mais uma vez por estar com a gente aqui no evento, inclusive. Eu estava aqui fazendo uma conexão com questões do iFood, mas eu vou segurar um pouquinho e chegar aqui até a Natália. Natália, que é secretária aqui do Estado de São Paulo, né, de Meio Ambiente e assuntos relacionados com tal. O poder público, para quem é líder, precisa de uma paciência. Quem sai do setor privado e vai para o poder público precisa de paciência. O ritmo é diferente. Você quer resolver diretamente num telefonema, aí você tem que trocar 50 e-mails e agendar, e aí a agenda pública e tal. Eu gostaria de ouvir de você a diferença entre uma liderança no setor público e privado. Se ela tem grandes características e se o fator paciência, porque a gente, enquanto cidadão, tem que ter paciência com o poder público também. Se o fator paciência é importante para uma liderança, para esperar todo o protocolo de um serviço público. Bom, boa tarde. Bem-vinda, bem-vinda. Imenso estar aqui, vou cumprimentar todos no nome do João, no seu nome também, só craque. E eu vou falar um pouquinho do que a gente vê no serviço público. Eu brinco que o poder público, o serviço público, é uma grande empresa que tem um problema que, se a gente voltar lá nos princípios da questão regulatória, do agente do principal, e o principal são as pessoas. E, muitas vezes, o agente, que somos nós, que estamos ali à frente, os líderes, não olham para o que o principal quer, que são as pessoas. E aí, por que isso acontece? A gente começa a pensar, olhando de fora. Primeira coisa, o Preto Zezé tocou um pouquinho nisso. Meio ambiente, infraestrutura, logística, que é a minha pasta, é política de Estado, não é de governo. Então, ela tem que perpassar governos. E, para isso, você precisa de planejamento, você precisa de transparência, você precisa de controle social. Por exemplo, ontem a gente estava no Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente lançou um plano de adaptação e resiliência climática. Principalmente para o quê? Para ter indicador, para ter meta, para ter, dentro das 46 ações, 101 subações que a gente vai fazer nos próximos 3 anos, de forma incremental, em vários ciclos, até um horizonte de 10, olhando até 2050, que é a estratégia climática do Estado de São Paulo, de forma organizada e com governança. E aí você começa a ver a complexidade que se deu na formação do serviço público ao longo dessa grande empresa ao longo do tempo, que cai no que você falou da burocracia, que, em tese, não era para ser ruim. Em tese, é para ser eficiente. Para trazer segurança, né, em tese. Para trazer segurança, só que, para isso, você tem que ter planejamento e tem que ter ação. E, muitas vezes, o que a gente vê é que, poxa, eu tenho que fazer uma política pública, as pessoas estão me cobrando, estão marcando lá no TikTok, no Instagram, e aí? E eu consigo fazer as coisas de forma imediata? Sim, mas não é isso que resolve. Dentro, por exemplo, desse plano, tem lá um eixo, além de biodiversidade, segurança alimentar, saúde única, segurança hídrica. E foi falado de saneamento aqui, eu queria só destacar um ponto, aqui e no painel passado. Quando a gente chegou no Estado de São Paulo, a gente olhou a realidade de 645 municípios, que são os nossos municípios aqui, e o que a gente precisa fazer para chamar de universalização. E, às vezes, as pessoas nem entendem o que significa universalização. É levar água, coleta e tratamento de esgoto. E aí a gente olhou uma empresa, a Sabesp, que tinha uma potencialidade gigantesca, só que tinha um monte de contrato. Prazos vencendo. Guarujá, por exemplo, 40 mil famílias fora do contrato, Preto Zezé. Não tinha favela dentro, palafita. Salesópolis, onde nasce o Tietê, 1.136 quilômetros, 4.300 domicílios dentro do contrato, mas 3.800 fora.
Por quê? Porque era área rural. E por que a gente não está levando saneamento para lá? Por que a gente não está inserindo essas pessoas? E aí a gente começou um processo do qual eu tenho muito orgulho para poder não só levar água, esgoto, mas para antecipar, porque isso é saúde para as pessoas. E aí eu vejo aqui o pessoal falando, poxa, está estendendo para 2040. A gente puxou para 2029. O Estado de São Paulo... Isso é muito importante. Sabe o que isso significa? Significa saúde, qualidade de vida, significa 50% a menos, 54%, de carga orgânica no Tietê. 51% a menos de gás carbônico que a gente tira, e isso é estratégia climática de verdade. E como é que a gente fez isso na sua pergunta da paciência? Com resiliência, conversando muito, com muito diálogo. Imagina, 371 prefeituras que a gente foi todos os dias falando, e aí são 371 prefeituras com as suas câmaras, com a população que está ali dentro, com todo mundo que a gente fez um esforço imenso para ter um contrato, e aí contrato assinado, para dar a segurança que você falou. Até quando? Até 2060. Por quê? Porque tem que ser assim. Eu não sei onde eu vou estar em 2060, 2050, 2040, mas eu sei que vai ter uma boa regulação estabelecida com 69 bilhões de investimentos previstos até 2029, 260 bilhões até 2060, num contrato com uma regulação, e aí já fica aqui até um ponto também, adequada para o setor de saneamento. Porque o que está acontecendo em muitos locais? As pessoas estão usando regulação de rodovia para fazer saneamento. Vai dar errado. Por quê? Porque a gente tem que olhar a especificidade de cada local e isso envolve, sim, paciência, mas com eficiência a gente consegue, nessa grande empresa, ser muito boa e levar qualidade para as pessoas. Deixa eu acrescentar aqui o Diego Barreto à conversa, para a gente poder trazer o olhar do iFood também, que é também essa big potência de comunicação, de liderança, e aí quero saber de você, Diego, os entregadores, os colaboradores, primeiro, quantos milhares são, qual é a realidade no Brasil, e se existe uma postura de liderança, porque é uma pessoa que tem que falar bem com o comércio, falar bem na hora de fazer a entrega, comunicar-se com o próprio iFood. Como é que é a liderança em cima desses entregadores que viraram uma realidade para a gente no Brasil? Boa tarde a todos. João, Camila, obrigado pelo convite. Elisa, Preto Zezé, que delícia estar aqui contigo. Turma, a discussão dos entregadores... Bom, primeiro, acho que deixa eu até fazer uma abertura anterior, agradecendo ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que trouxe definitivamente essa discussão de volta para a gente discutir a regulação que traz a proteção social dos entregadores. É inacreditável a gente não conseguir sentar e tomar uma decisão como Estado, e não como um governo, como Estado, de como a gente vai proteger essa classe de trabalhadores, não do iFood, mas de profissionais que optam por, infelizmente, só tem essa opção de oferir sua renda. A gente precisa definitivamente fazer isso. Que bom que a comissão especial foi colocada e a gente agora vai poder ter essa discussão e espero que em breve ter um arcabouço regulatório que proteja socialmente todo mundo envolvido. E ainda sobre, eu vou lhe devolver a palavra, mas ainda sobre motocicleta, claro, não diz respeito ao iFood, mas quanto a gente viu de debate ultimamente no quesito motocicleta na cidade de São Paulo, sobre as viagens, mototáxi, a segurança de quem pilota, a segurança de quem é passageiro. Então, a gente tem as duas rodas, o nosso foco aqui é em relação à entrega, né, também de serviços, mas as duas rodas, no foco de uma discussão na cidade de São Paulo, está um enrosco lá, a prefeitura, com justiça e tudo mais, mas o debate em cima da segurança, né, de quem trabalha em cima de duas rodas. Claro. Então, acho que só para dar uma dimensão da importância desse tema, vamos falar só de iFood e depois eu extrapolo isso um pouco para o Brasil. O iFood tem hoje 400 mil entregadores que trabalham na plataforma. A gente entrega hoje cerca de um pouco mais de 120 milhões de pedidos por mês. Então, estamos falando de quase 1,5 bilhão de pedidos no ano. Uma empresa que cresce 40% ao ano. Então, esses números só vão ganhando uma dimensão maior. Só que quem olha para esses números fala assim, poxa, é fácil, então vamos fazer esse trabalho aqui, a gente resolve a questão de 400 mil pessoas e está resolvido. O ponto é que essa é uma discussão que envolve muito mais a sociedade do que só o iFood. Veja, não é uma discussão de iFood. Quem faz renda no TikTok de uma forma autônoma está na mesma condição. O dia que ele trabalha o conteúdo e não consegue bem e a renda não entra, é a mesma discussão. O motorista do Uber é a mesma discussão.
Mas, gente, não vamos muito longe. O mecânico que um dia trocou o pneu do seu carro há 10 anos atrás é a mesma discussão. Só que a gente fica tentando criar figuras espirituais de que coisas existem bem organizadas aqui ou ali. Não existe isso. O trabalho de quem não tem uma relação fixa com a renda existe desde sempre. Então a gente precisa olhar o todo. A discussão de iFood ele é um pedacinho disso. Mas mais importante ainda é a gente entender que esse tipo de trabalho ele não tem padronização. Então eu vou te dar um exemplo. Dos 400 mil entregadores do iFood hoje, 1/3 trabalham 5 dias por semana, 6 a 8 horas por dia. Não só no iFood, mas é assim que eles trabalham com o iFood. 1/3 ele faz complemento de renda. Ele trabalha aqui na recepção e no final de semana ele dá um pulinho lá, ganha mais 200 conto, vezes 4 finais de semana, 800, ele pagou o aluguelzinho dele. E outro 1/3 ele faz um bico-bico. Uma vez por mês, ele vai lá e ganha 50 conto, que é o dinheiro para poder terminar um negocinho que ele precisa. Ou seja, como é que eu discuto, assim como a gente discutia a CLT, uma lógica padronizada quando não existe padrão de comportamento? Esse colaborador, então, é rotativo muitas das vezes. Totalmente. Então, o João aqui, que trabalha no TikTok, ele eventualmente vai oferir uma renda, mas ele ganha o dinheiro dele na CIMED também. Mas vai ter gente que só trabalha lá no TikTok e só vai oferir renda. E tem gente que está no TikTok e não ofere renda nenhuma. Como é que eu padronizo isso? Vou ter que trazer um direito para o João idêntico ao da pessoa que está 100% do tempo lá? Não faz o mínimo sentido. E aí eu volto para uma grande provocação legislativa no Brasil, que fala com política de Estado novamente. A gente no Brasil tem um péssimo hábito de ser civilista no primeiro passo. O que quer dizer isso? Pegar um tema que está sendo discutido pela primeira vez e escrever 337 artigos e 968 mil páginas. E já encher de opiniões no TikTok, né? Todo mundo tem opinião para tudo. A gente está aprendendo. Regula no princípio. Espera 2 anos. Vê o efeito. Regula mais um pouco. Vai descendo do princípio para a especificidade ao longo do tempo. Você aprende. Eu deixo de imaginar o mundo, que é o que você está falando de saneamento. Por que você usa um contrato de referência de saneamento? Porque a gente faz isso há 40 anos. Então, eu uso disso. Acho que o que a gente erra muito no Brasil é essa tentativa de acertar as coisas na largada. E aí, terminando no tema liderança, de onde está vindo a liderança aqui? A liderança está vindo da educação. Porque educação dá poder de articulação, educação dá poder de compreensão maior. Então, a educação, chegando a essas pessoas que trabalham nessas plataformas, elas vão ganhando capacidade de liderar, de mobilizar. Então, quando o Preto fala assim, puta, não, aqui tem um líder do esporte, tem por unidade. Quem são essas pessoas? São as pessoas que vão ganhando essa capacidade de articular. E a educação tem um papel muito importante. Por isso que, para essa turma, para eu finalizar, Elisa, um programa de Estado, sempre retomando isso porque é um tema importante, como o Enseja, que permite, por exemplo, você concluir seu ensino médio, já depois de ter passado pela idade natural dele, e depois sonhar com um ensino superior, ele é tão importante, porque ele vai permitir nessas lideranças da vida real ganharem educação e conseguirem se expandir ao longo do tempo. Ô Preto, a gente está falando aqui sobre iFood e parte também de quem vive em comunidade, em favela, alguns dos, não sei se primeiros empregos, né? Porque aí a pessoa já tem que ter uma moto, já está ali habilitada, motorizada. É também nesse aspecto de fazer entrega, de estar pelas ruas. E também é uma pessoa que, além dos desafios que já passa dentro de casa, porque não parte o ponto de partida inicial não é de quem nasce perto de uma estrutura, de uma casa montada, uma família que tem qualquer equilíbrio. Já, o ponto zero já é de bastante adversidade. E aí a pessoa vai para cima de uma moto. Na cidade de São Paulo, isso é um grande evento, uma grande aventura. A entrega também é um meio de fazer novas lideranças dentro das comunidades, das favelas. Emprega muita gente. Eu vou dizer uma coisa. Durante a pandemia, a gente ficou... Inclusive, eu morei no início da década de 90 aqui na Coab Adventista, na Zona Sul de São Paulo. Depois fui morar em Arthur Alvim, na Zona Leste. Acabei me tornando meio corintiano, porque era obrigado, lá era quase... Parabéns, José, parabéns. Vou morar na Zona Leste, tinha que ser corintiano. Mas você nada, shopping, o presidente do Corinthians já resolveu? Ou deixa abaixo. Deixa abaixo. E depois eu fui fazer outra experiência que foi morar no Itaim Bibi. Então era tipo morar na Suécia, né? Então ali é tudo no lugar. Então foi uma experiência bem assim. Coloquei algumas vivências lá no livro. E foi na época que eu estava ali
Na verdade, era mais um dormitório, e eu ficava ali articulando as coisas durante a pandemia nas favelas de São Paulo. E aí aconteceu um fenômeno que foi da gente sair na época. Eu lembro quando eu cheguei, eu estava fazendo até o mapeamento para a gente fazer a transição do ano da presidência, para colocar... A gente tem sempre presidência homens e mulheres o tempo todo. E aí eu estava contando as CUFAs nas cidades. E tinha 870 naquela época ali, 2020. Quando virou para 21 ali, o período da pandemia, a gente entrou na pandemia e saiu em 23, a gente terminou em 5.000 favelas. E uma das coisas que a gente acelerou no aprendizado e aprendeu foi, e inclusive fomos descobrir uma série de termos, porque logística é uma palavra que você fala aqui, né? Lá na favela, que fala desenrolar, fala fazer um rolo, dar seus pulos. Empreendedorismo, as pessoas nem sabem que palavra é essa ainda, né? A pessoa se vira, faz seu corre. Essas palavras, stakeholder, que eu vou nos espaços agora dos conselhos das empresas, né? Tem um stakeholder, tem um match, tem um share. Match na favela é outra Que parada. isso, né? É um monte de nome chique. Favela é outra coisa. Então, quando a gente vai decodificar esses temas, a parte de logística ela tem sido, primeiro, porque não tem infraestrutura nesses lugares. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ativar para fazer entrega de uma grande empresa, JBS, por exemplo, que começou com um monte de carne. Aí vai lá o Joesley e me dá toneladas de carne em São Paulo. Eu disse, tá bom, mas como é que essa carne chega lá em Roraima? Então, eu tinha que saber em Roraima, que tinha que pegar uma balsa, porque lá não tem estrada, e tinha que arrumar alguém. Aí conheci pelo caminho um cara chamado Luiz Luft, é um cara que trabalha na parte de logística, e que ele começou a emprestar os CDs para a gente guardar as coisas lá para ficar mais perto para levar. Então, ele tinha caminhão, CDs, em um monte de lugar do Brasil. Ao término disso, igual a um monte de empresa que fez doações, e a gente arrecadou, na época, 1 bi. Em 3 anos e meio de pandemia, a gente arrecadou R$1 bilhão. Então, tinha a KPMG, PwC, as empresas de auditoria, cada doador ia para um conselho de transparência. Eu fui descobrir que o diabo era um compliance, né? Eu descobri que na favela existe um compliance, mas é do beco. Esse não falha de jeito nenhum. Muito cara que fez coisa errada, a gente leva para o compliance. Ali já resolve o rolê todo, né? Época tinha, a gente entregava cartão do iFood, inclusive, de benefício na época de alimentação, e aí lá os caras com cachaça tomavam das mulheres, que o cartão era para as mulheres, inclusive, foi o público prioritário. E aí a gente chamava no compliance para o cara devolver o cartão. Aí a gente geralmente dava uma alternativa, devolve ou vai para o compliance. Aí mostrava o beco para ele lá, cheio de madeira, e ele dava o cartão. E aí o que aconteceu? Ao terminar a pandemia, aí por isso que eu estou falando essa coisa do econômico e do social, que a gente tem que encontrar um caminho aí. As empresas começaram a chamar a gente, pô, mas se a gente entregou cesta básica lá, vamos fazer uma experiência. E a gente tinha uma experiência já no Rio, de um projeto chamado Recomeço, que era com o egresso penitenciário, que a gente trabalhava fazendo entregas no Rio de Janeiro. E aí no Rio, quem é do Rio está ligado, né? O Rio com a sua complexidade, a sua dinâmica própria de um país, quase que um país à parte. Uma das clientes tinha pelo menos 15 roubos de carga, e a gente reduziu os roubos todos, porque, inclusive, as pessoas que vinham do Cáceres, eles sabem toda a geografia, todo o georreferenciamento da vida real, de áreas onde nem CEP tem, onde o Google não entra, onde o Uber não ia, onde o iFood não ia, e aí passa a você estabelecer uma série de mapeamentos e acesso a esses lugares com essas pessoas e cria uma tecnologia nova, a ponto de a gente trazer esse processo para São Paulo. Hoje a gente está fazendo entrega no Paraisópolis, por exemplo, que ninguém entrava, ainda fazendo 1.500 entregas por dia, no Heliópolis, mais 1.200 na Brasilândia, e a ponto de, por exemplo, a Amazon agora quer comprar a operação, nós estamos, né, metendo uma marra ali, negociando, para não vender a operação toda, inclusive, porque a tecnologia, na verdade, é a participação e a gestão dessas pessoas. Hoje essa galera ela não é só mais da moto, ela é do RH, do financeiro, é de todos os departamentos da empresa, voltada somente para esse público. Tem sido assim um negócio bacana. Tem tido esse debate, inclusive, CLT versus MEI. Inclusive, é um negócio meio doido. Quem é MEI quer CLT, quem é CLT quer virar MEI. Então, assim, essa coisa do debate, né? O Brasil é um país xingacionista, né? Quer xingar tudo mesmo, mas resolver é muito louco. E aí, o que a gente viu dessa coisa de tecnologias? Eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade ímpar de você ver aqui, ó, prata da casa, CIMED. Eu falei isso lá no SXSW que a gente estava, iFood, Rede Globo, CUFA. A gente tem inteligências brasileiras para saídas de questões do Brasil
e a gente fica querendo exportar uma experiência lá da Alemanha, porque o cara criou um biodigestor que produz a carne que não mata nenhuma vaca. O povo do Rio Grande do Sul deve odiar esse negócio. Ou então um festival em Berlim, com aquele parque lindo, mas que não valoriza o Roberto Medina, que faz um Rock in Rio lá naquela cidade olímpica. Valorizar ali, o que é nosso, né? Então, assim, eu acho que tem uma agenda brasileira que a gente devia olhar assim e dizer, cara, o maior público que consome TikTok, uma das praças é a Praça Brasileira. Então, que experiências estão dando certo no Brasil, né? Para a gente poder dar uma... Eu estou muito deitado em cima de não mais questionar decisões políticas das pessoas, mas procurar as motivações. E uma das motivações do extremismo tem sido que todos nós, às vezes até inconscientemente, eu estava conversando isso no Conselho da Rede Globo esses dias, se eu mostro só empresário que rouba, político que rouba, líder social que rouba, que é criminoso, se eu mostro iniciativas de gestão pública que não prestam, eu empurro as pessoas para o extremismo e elas vão tudo para a igreja, acreditar em algum charlatão, em algum lugar, porque lá na igreja, inclusive, ela é tudo para Jesus e Deus tem um plano na vida dela. Quando liga a televisão, você só vê caos. Preto Zezé aqui com a gente na esfera. Olha, eu tenho um desafio, eu tenho 3 minutos e 4 perguntas. Eu não estou com um ponto eletrônico do jornal que ficam dizendo ok, né, João? O João Instalaram o teto de gasto aqui também, né? O João às vezes entra lá no estúdio com os convidados, né? Eu estou lá só no ponto. Ok, para a gente seguir. Aqui eu tenho o relógio na minha cara. Agora 2 minutos e 40, acabei de comer mais 15 segundos. João, eu quero citar aqui, inclusive, o estudo Publicidade Personalizada no Brasil, o impacto econômico e a necessidade de um equilíbrio regulatório, que foi divulgado recentemente pelo Instituto Esfera. E diz o seguinte, em parceria com o Google, que quase 80% das empresas estão repensando suas mensagens de publicidade e marketing, por causa do contexto digital, porque é uma preocupação das lideranças. Então, nesse universo, de que maneira que a CIMED domina, qual é o próximo passo? Assim, o que vocês já estão visualizando nesse olhar de liderança, além, porque vocês têm essa velocidade, né, de estar num passo além? Isso. Acho que um assunto que está muito em evidência agora, que todo mundo está falando, é sobre inteligência artificial, né? Como é que a gente pode usar a inteligência artificial dentro do nosso negócio e transformar isso em propaganda? E lançaram a inteligência artificial semana do Google, se eu não me engano. Lançaram do Google assustador. E nós lançamos a Cláudia. Quem que é a Cláudia? Cláudia era o nome da minha mãe, que é Cláudia IA. O que é o IA? Cláudia é a bula digital. No último fórum da Esfera, eu bati aqui e falei que a gente tinha que tirar a bula de medicamento. E ninguém lê? Tirar a bula? Tirar a bula do medicamento. Ninguém lê a bula. Ele acabou de falar aqui. E hoje a bula ela me come 10% da minha capacidade produtiva. Eu fabrico 800 milhões de caixas de medicamento, que significa 80 milhões a menos. Quanto que isso não pode trazer de eficiência e de economia à população brasileira através de genérico? O que eu fiz? Já que eu não consegui aprovar que está parado na Anvisa, já foi passado pelo Congresso e pelo Senado, está parado na Anvisa, eu vou promover agora via os digitais a Cláudia, para ensinar a população brasileira o diferencial que a Cláudia pode fazer para ela não utilizar mais a bula. Eu faço o contrário, entendeu? E eu uso isso como uma propaganda. Não vai viralizar no TikTok? E aí começa o ciclo. Entendeu como que você tem que fazer isso para você ser diferente? Tem que ser muito estar rápido. além. Então, é a digitalização promovendo de uma maneira completamente disruptiva. Você vai falar com a Cláudia que ela não está nem na bula só do medicamento. A Cláudia vai ser a bula de todos os medicamentos. E isso passa a ser uma homenagem para minha mãe, que está lá em cima. Sensacional. Aplausos, Obrigado. então, à mãe que está em memória. Você deve estar dizendo isso, meu filho é danado. Gostou, né? E vamos cuidar dos velhinhos na favela, hein? De que maneira a gente amplia essa profissionalização até das lideranças dentro das plataformas que se comunicam para tantas pessoas? Existe também, dentro desse estudo do Instituto Esfera, um levantamento que cita o quanto as personalizações dos anúncios elas são eficazes para conseguir alcançar mais pessoas. Deixa eu pegar aqui que eu dei um print, que diz que para os anunciantes entrevistados no Brasil, os anúncios personalizados contribuíram fortemente para 47% das vendas em 2024. Como é que as lideranças estão atentas a isso, a cada vez mais detalhar para chegar no público-alvo? Acho que isso é, quanto mais customizado, quanto mais direcionado, mais assertivo é. A tua tela piscando, ela está nervosa aqui. Ai, já fiquei tensa. É porque eu estou com o João na minha frente no mesmo ângulo do relógio, entendeu? Eu acho que, de fato, né, quanto mais assertivo é um anúncio, mais eficiente ele vai ser. Então, mais conectado com qualquer um de nós, ele vai ser, e a chance disso gerar um resultado
é muito maior. Então, de fato, isso tem. Eu estava falando para o João citou Shop, né? A gente acabou de lançar o TikTok Shop, e o TikTok Shop traz muito isso, né? Muito de conseguir engajar com a comunidade no que é relevante para ela. O que você está buscando? O que você descobriu e que faz sentido para você? E aí, como é que você, em 2 cliques, consegue fazer uma conversão acontecer? Então, sim, quanto mais assertivo, mais eficiente vai ser para a marca, né, para a empresa e para o TikTok. Olha, eu tenho, ou tinha agora no tempo passado, várias perguntas que não poderei fazê-las, mais uma aqui ao Diego Barreto, à Natália Rezende, mas o nosso estúdio de vidro também está ali bastante aberto para fazer mais perguntas para os nossos convidados. Agradeço aqui a gentileza da presença, espero que tenha sido proveitoso para vocês também. Eu encontro vocês daqui a pouco em um outro painel. Obrigada.